Muito bom estar com você no ar. Tá? Verdade. Ronan é um grande advogado, né? E eu queria que, para começar nosso trabalho, você falasse para o nosso público seu nome, tá? Sua profissão. Sim. Né? Queria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, meu nome é Ronan de Souza Nascimento, eu sou advogado, mexo muito com as ações bancárias, advogo na capital mineira, em BH, bem como no interior de Minas e também algumas regiões do estado, né? São Paulo, Rio de Janeiro também. Eu queria só, porque eu sempre brinco com meus entrevistados, parece que direito na sua família já é segunda geração, né? Sim, meu pai foi advogado DR, né? Natalino, doutor Natalino, né? Deixou como legado abraçar essa profissão que é muito bonita, né? Que legal. Já é genética, então, né? Que bom. Ronan, a gente sabe que um dos lugares que você milita mais na sua profissão é no âmbito bancário, né? Sim. Tá? Então eu queria que você conversasse com o nosso público, porque essa relação banco-cliente é uma relação, a gente vai falar durante o nosso trabalho mais sobre isso, né? Mas eu queria que você se localizasse há quantos anos você atua nessa área específica de ações bancárias? Então, 14 anos que eu estou lutando, né? Estou brigando contra a política bancária. E na minha ótica eu vejo uma política bancária muito, meu conceito, né? Sim. Eu vejo uma política bancária muito predadora, muito desumana, muito covarde, que beneficia, né? Que leva uma vantagem manifestamente excessiva em relação aos bancos ou entidades bancárias. O que seriam entidades bancárias? Financeiras, bancos, cooperativas de crédito, enfim. E, consequentemente, trazendo um prejuízo enorme a uma legião de consumidores, que somos nós, os consumidores, né? Agora, responder a segunda parte da pergunta, não obstante esse fato, nós temos uma política bancária totalmente voltada para a lucratividade dos bancos, mas nós temos uma política de acordo, que é muito em relação aos processos bancários, judiciais bancários, relacionados aos contratos de financiamentos. Então, deixa eu só localizar melhor para o nosso público. Então, você chega, você já tem uma experiência, vem vivendo nisso há quantos anos? Há 14 anos. Né? E me parece que funciona assim. Você tem um cliente, do outro lado você tem o banco, não é isso? E você tem uma ação bancária de discussão de valores, né? De contratos assinados. Temas bancários como anatocismo, alta percentualidade dos juros remuneratórios, taxas administrativas, né? Mas o que me causa mais impactante é a questão da carga de juros, que é muito alta. Ah, tá. E então eu queria que você aprofundasse. Fazer uma colocação, que se permite, 90%, isso que é interessante. Quando eu falei que existe uma política de acordo, 90% das ações que passaram no meu escritório foram encerradas mediante ótimos, extraordinários, bons acordos. Ou seja, poucas pessoas têm conhecimento dessa área. Ou seja, existe uma política das composições amigáveis que poucas pessoas conhecem, que são os acordos que são selados dentro dos processos bancários. Então você está querendo dizer para o nosso público que o nosso público pode ter a seguinte garantia. Primeiro, poder procurar a justiça para quando ele se sente lesado. No caminho, isso é a justiça. Seria o caminho, né? Esse caminho, a primeira etapa do caminho, é a discussão de quem está correto, são os temas bancários. São os temas bancários em discussão. Os contratos bancários nunca foram equilibrados. Tá. Essa é a grande verdade. Tá. Você pega um cheque especial. O cheque especial, os juros remuneratórios oscilam entre 8% a 14% ao mês. Sim. Então vamos imaginar um contrato que cada contrato tem uma taxa de juros. Vamos imaginar que um contrato é 12%. Em 10 meses, o consumidor está pagando 120% de juros. O cartão de crédito é 400% ao ano. Então, são muitas coisas que têm que ser discutidas, né? E aí parece que você está deixando uma dica para a gente, porque no Brasil a gente, primeiro, o público, o nosso povo tem um pouquinho de medo de procurar a justiça, né? Isso já é uma tendência nossa. A segunda é quando você está lutando com um departamento jurídico maior, que é um departamento jurídico de um banco, né? Você se sente muitas vezes constrangido e tem uma série de coisas nesse nível. Mas existe aí, você está me falando que numa fase de fechamento de processo, existem os acordos, né? Sim. Eu queria que você falasse disso mais, assim, de uma forma mais tranquila, sem muito termo técnico, para que o nosso público entenda o que seriam esses acordos. Eu vou dar um exemplo, né? Por que os bancos estão fechando ótimos acordos, excelentes acordos, extraordinários acordos, né? Evidentemente que há um conjunto de motivos, um conjunto de fatores, né? Que acabam impulsionando o ótimo acordo, o excelente acordo, o extraordinário acordo. Quando você fala excelente, para a parte do consumidor. Você está como exemplo, a pessoa ia pagar o banco 100 mil, fecha um acordo de 7 mil reais.
Economiza R$93 mil. Isso é um ótimo acordo, né? E acontece com muita frequência. Um dos motivos que eu posso apontar com muita segurança é a chamada teoria do dano eficiente. O que é isso? Apenas 1% dos contratantes consumidores buscam a intervenção do Poder Judiciário, né, através de uma ação de revisão de contrato ou outro tipo de ação. Então vamos só colocar isso no ar aqui. E detalhe, contratos que não estão equilibrados, que nunca foram equilibrados. Deixa eu só voltar aqui, porque eu queria que você frisasse isso mais ainda. Então nós temos desequilíbrio de contrato e uma parte ínfima das pessoas procuram revisar o seu contrato. Você tem uma ideia desse 1% que eu estou citando, já contabilizando as ações que os bancos impetram contra consumidores, como as ações de busca e apreensão, as ações de cobrança, execuções bancárias, ações de reintegração de posse, já contabilizando isso. Então é muito fácil, no campo da visibilidade, você enxergar a teoria do dano eficiente. Ou seja, nós temos milhões de contratos bancários levando um lucro astronômico para os bancos, mas apenas 1% dos consumidores contratantes buscam a intervenção do Poder Judiciário. O que seria, então, essa teoria do dano eficiente? O banco cria um método comercial, ilegal e joga no mercado. Mas quantas pessoas vão buscar a justiça? O banco já sabe que apenas 1% vão reclamar. Teoria do dano eficiente. Então eu fico pensando aqui com meus botões, eu acho que eu poderia fazer essa afirmação e eu queria que você falasse do que eu vou dizer aqui agora. Então, na realidade, é um número ínfimo da população que procura isso. Talvez nem 1%. Nem 1%. E existe no direito uma instância, por exemplo, eu estou sentindo que eu estou prejudicado em um contrato que eu fiz numa instituição financeira, né? Que não precisamente seria um banco só. Né? E, num determinado momento, eu percebo que está ficando inviável o pagamento, Sim. porque já fez uma amortização muito grande. Hoje, no direito, é possível um cliente te procurar para fazer um pré-estudo da situação dele com você? Como é que é isso? Sim, perfeitamente. Primeira coisa, acho que o advogado tem que passar pela orientação jurídica. Nem todos os processos é revisão de contrato. Existe ação de prestação de contas, que é um outro tipo de ação. Existe ação consignatória. Então, acho que o advogado, a preocupação do advogado é orientar o cliente. Eu tenho a preocupação de, antes de entrar com a ação, que faça um check-up. Orientação, que tipo de ação que eu vou entrar. Uma coisa é você analisar um contrato bancário no início do contrato. Outra coisa é você analisar o contrato no meio do contrato, no final do processo. Entendeu? Muitos consumidores buscam um advogado quando já quitaram seus contratos. Vejo como a pior alternativa possível. Entendi. Então, conselho do advogado que mexe 14 anos. Está com um problema bancário? Primeiro, não tenha dó de banco. Porque o banco não tem a dó da gente. Não é isso? Sem dúvida. Você entrando com uma ação no começo do contrato, a chance, a probabilidade de você oferir um acordo é gigante. E poucas pessoas conhecem isso. Beleza, então vamos só dar uma repassada, porque eu acho que a gente está caminhando para um lugar legal. Então, nós somos um país que o sistema financeiro proporciona empréstimos para a nossa população, e a nossa população faz esse empréstimo, ela assina contratos, né, sempre sem uma orientação jurídica adequada. Você vê isso muito no jornal, no jornalismo, na mídia, né? A pessoa está devendo, procura o gerente, vai negociar com... Não, procura o advogado, ele que é a pessoa certa. Mas o advogado especializado. Entendi. Não aquele advogado que é... Que não tem... exatamente. Advogado que é especializado, porque ele vai saber o pulo do gato, né? Porque, igual, volta a repisar, a política bancária de acordo era muito forte. Os bancos ligam para os advogados celebrando ótimos acordos, que ninguém acredita. Eu tenho colegas que mexem na outra área e quando eu falo que o cliente economizou numa ação 500 mil reais, o cara não acredita, mas acontece. Mas quantas pessoas estão pagando cheque especial? Quantas pessoas estão pagando financiamentos bancários, fazem refinanciamentos? Eu vou te fazer essa pergunta também, né? E quando eu já passei por isso, né, como cliente, né, a gente, num determinado momento, a gente está com uma situação meio vou usar um termo lá da engenharia, meio embodocada com o banco, e eu faço um refinanciamento. Então você está me dizendo também que antes de eu elaborar um financiamento, antes de eu conversar com o meu gerente, antes de eu conversar com a minha instituição financeira, antes de eu conversar com o meu contador, eu deveria ter uma orientação jurídica. Explica isso melhor. No Brasil não tem essa questão da advocacia preventiva, né? A pessoa já procura o advogado quando já está com um problema, no caso, né? Muitas pessoas perdem veículos de busca e apreensão porque não tem um advogado orientando ali. Então isso é muito comum, essa é a nossa cultura. Vou citar um exemplo. Quando eu falo que tem 1% buscando a intervenção do Poder Judiciário, isso é
o retrato da nossa cultura. Entendi. A gente ainda acha que o banco é muito poderoso. De fato, o banco é poderoso. Mas tem o outro lado da moeda, né? A lei do As defesas do consumidor. Nós temos armas poderosas, nós temos a lei de usura, nós temos o Código Civil, nós temos a lei especial do consumidor, nós temos uma decisão do Supremo que foi favorável ao consumidor. Basta o advogado lutar. Agora, podemos enfrentar outro problema. A benevolência e a complacência do Poder Judiciário em relação à política bancária. Isso é um fato. Você entra com uma ação, de repente está deparando com uma situação que o banco está cobrando 200%. O Poder Judiciário dá o aval disso. Só que, atrás dessa política, essa benevolência, existe a política bancária. Por quê? Qual que é a nossa grande arma para fechar um acordo com o banco? Usar o tempo. O tempo de trabalho é a favor do consumidor e não do banco. Então, uma ação que pode, às vezes um débito que você pode pagar a dívida em um ano, você entrando com uma ação em discussão e essa dívida pode demorar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Então quer dizer que esse interesse do banco também de resolver isso mais rápido. Então eu vou encaixar uma outra pergunta que eu acho interessante. Então quando você está falando que nós temos uma relação hoje complexa, né? Vamos falar assim, usando o Sponville lá, o nosso francês lá, você tem uma relação complexa entre o cliente e a instituição financeira. Exatamente. Tá. E nós estamos dizendo que o nosso cliente ele seria quase que um polo passivo dessa relação, né? Então, nós estamos dizendo também que seria necessário para o nosso cliente, né? Eu adoro o Dr. Drauzio Varela quando ele chega e aconselha o Brasil inteiro como se portar dentro de processos médicos, né? No direito nós não temos isso, na engenharia a gente não tem isso, né? Então, como o nosso cliente não tem isso, então ele ter sempre um advogado especialista nessa área para ele estar podendo conversar com ele. Então você está me dizendo que a par da gente ter as dificuldades jurídicas de resolução nos tribunais, nós temos o banco já numa posição já de supremacia. Sim. Né? Eu queria que você apontasse, então você elencasse para a gente melhor isso, na realidade, quais são os fatores negativos que o cliente sofre a intervenção desses fatores quando ele entra na relação. E quais são os fatores positivos? Né? Porque eu estou pensando aqui, se eu tenho um acordo que pode ser bom para mim, isso é um fator positivo dessa relação. E poucos conhecem. E poucos conhecem. Fala um pouquinho disso para a gente. Falta de conhecimento, né? Fala um pouquinho. O seguinte, o que realmente é impactante é que eu, consumidor, eu estou protegido, existe um escudo de proteção, que é o nosso ordenamento jurídico, que oferece a ele, consumidor, vários artigos, princípios, dispositivos legais de leis federais. Estou me reportando de MP, portaria, leis federais. Nós falamos de Constituição e essas coisas. Que vigora o quê? A dialética do equilíbrio contratual. Equilíbrio. Todo contrato bancário tem que estar equilibrado. Isso é um princípio. Né? Ou então a tese do revisionismo contratual. Fazendo aqui uma resenha. Código Civil 2002. Vou destacar. Princípio da boa-fé objetiva. Quando você pega um contrato que está cobrando 400%, é boa-fé? Não, a gente tem que suspeitar. Aí você começa a fazer adequação. Princípio da função social do contrato, está no Código Civil, artigo 422. Pega um contrato que o banco está te cobrando 200%. Cadê a função social do contrato? Não existe. Princípio que veda o enriquecimento sem causa. Quando você pega um contrato, está te cobrando, você pega um carro e paga no final 2 carros, não é enriquecimento sem causa? Fala aqui, princípio que veda o enriquecimento sem causa. Você pula para a lei de usura, aí você começa a enxergar coisa muito mais profunda, mais política do que jurídica. Há 83 anos atrás, 82 anos atrás, minha mãe nem nasceu. Tinha nascido, já tem ideia de ser bisavó, nem tinha nascido. Já tinha uma lei que condenava juros capitalizados. Há 83 anos atrás, já tinha essa lei de usura que condenava juros remuneratórios acima de 12%. Há 83 anos atrás, já dava o direito ao contratante o direito à repetição de débito, correto? Temos a lei especial do consumidor, a lei consumerista, que é a grande arma do consumidor. Vou destacar o princípio da boa-fé objetiva, o princípio do equilíbrio contratual, a política contra a prática abusiva, está tudo no código, é só... Então quer dizer que tem coisas positivas demais a serem usadas, né? Não acabou não, como se não bastasse. Temos a nossa lei maior, nossa carta política. Destaque para os princípios da isonomia e da igualdade. Entendi. Princípio da moralidade, enfim. Então, mesmo diante, o que eu quero concluir, mesmo diante de um cenário, um riquíssimo repertório em favor do chamado equilíbrio contratual, que é essa tese que eu estou batendo sempre, ou a tese do revisionismo contratual, ou da revisão dos contratos bancários, vejo como fator negativo permissa vênia aos jogadores,
mas veja a nossa justiça muito benevolente com a política bancária. Evidentemente, Luiz, nós vamos encontrar julgadores que se colocam contra essa política bancária, que se coloca contra a prática abusiva, que se coloca contra o enriquecimento sem causa, mas a grande verdade é que a maioria, lamentavelmente, a maioria dos nossos julgadores e magistrados se colocam a favor dessa política bancária. Agora, em relação, no tocante, o lado positivo, veja bem, talvez seja a única área da advocacia que o advogado, não obtendo um resultado satisfatório dentro de um processo judicial, de uma ação bancária, mesmo assim os bancos celebram ótimos, excelentes acordos. E esse acordo, na realidade, o advogado está presente, né? Lógico, seria isso. Agora, isso que é interessante, os acordos não dependem de um ato sentencial do juiz. Entendi. Ou então o acordo não depende de um acórdão, que é uma decisão proferida do tribunal. Uma jurisprudência, qualquer coisa. Não depende, os acordos são selados entre os advogados. Isso que é o lado positivo, que poucas pessoas conhecem. Então, nós já estamos caminhando já para o nosso final, né? Do nosso trabalho. Eu já queria deixar no ar aqui outros convites para estar com você no ar. Eu acredito que esse assunto ele é de fundamental importância para todos nós, né? A gente tem conhecimento que o nosso ordenamento jurídico ele tem um valor assim, muito interessante, muito bem feito, né? Tanto que você falou aí de coisas de 80 anos atrás que já nos garantiam... 82 anos atrás. Né? Isso que é chocante. Então, eu queria que você fechasse o trabalho hoje, porque em off você estava me falando que vai começar agora um trabalho de aulas, de cursos para advogados. O meu objetivo, Luiz, é o seguinte, não é o lado conceitual. Qualquer matéria você pesquisa no Google, né? Exatamente. O que é juros capitalizados? Você vai encontrar vários artigos, a informação chega rápido, né? Esse curso é estratégia, o lado prático. Como o advogado vai conduzir um processo? Aquele advogado que acabou de sair da faculdade. Ou então um advogado que sempre trabalhou na área de família, na área criminal, e de repente começa a advogar nessa área. Eu, particularmente, eu vou construindo a minha advocacia dia após dia. A cada dia eu vou aprendendo. Lógico que o que vai fazer o advogado ficar bom na área é o dia a dia. Mas com esse curso ele já vai poder fazer os primeiros passos e também advogar com uma certa segurança. O que a gente percebe com muita frequência, advogados que não mexem nessa área, fazendo péssimos acordos, deixando o cliente totalmente desorientado. O meu curso é o objetivo de deixar o advogado já apto para fazer uma advocacia. Então eu acredito, nós vamos deixar seu contato no ar. Mas eu gostaria de fazer uma colocação. Pode fazer. Eu queria colocar 3 exemplos. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao Poder Judiciário, mas que provam, rapidamente, a benevolência, a complacência do nosso Poder Judiciário em relação à política bancária. Que para nós, advogados, que somos legalistas, né, que defendemos a lei, é chocante. Primeiro exemplo, lei de usura, que você falou agora. Uma lei de 33. Decreto 22.626/33. Há 82 anos atrás, volto a repetir, já estava condenado a juros capitalizados. Há 82 anos atrás, já estava condenado a juros remuneratórios acima de 12% e dava o direito à repetição de débito. Alguma coisa mudou nisso? Nada. Nada. Correto? Segundo exemplo, muitos juízes estão aceitando. Isso eu acho um grande absurdo, um grande escândalo. A convalidação, a legalidade da capitalização de juros, que é o encargo contratual, que não deixa o contrato equilibrado, diga-se de passagem. Um fator desequilibrante, né? Em cima de medida provisória, que não é lei. Medida provisória não é lei. E veja bem, quando se fala em medida provisória, aí eu vou chegar a uma coisa mais escandalosa. É preciso, como condição sine qua non, ou seja, condição necessária, urgência e relevância. Eu pergunto, onde estaria a urgência e a relevância da medida provisória 2170/36/2001, que autoriza juros capitalizados? Confesso que eu não consigo entender. E mais um exemplo recente agora. Em 2013, surgiu uma nova lei. A Lei 13.081/2003, salvo menor engano, que acrescentou no nosso caderno processual o artigo 285B do CPC, ok? Permite, dentro de um pleito revisional, você consignar um valor incontroverso. Isso está na lei. A lei fala, o consumidor, valor incontroverso. Acontece que a maioria dos nossos juízes não vem aplicando esse artigo, que beneficia o consumidor. Ou seja, estão negando vigência a uma lei federal, negando vigência a um artigo que beneficia o consumidor. Mais um forte exemplo que o nosso Poder Judiciário é benevolente, muito bonzinho com a política bancária. Tá. Eu queria, então, nós vamos deixar seu contato no ar, tá? Nós vamos deixar seu contato dos seus cursos, tá? Nós vamos deixar o seu contato para que os clientes possam te procurar para consultas, né? Não só para estar entrando com o processo. Inclusive, segunda, quarta e sexta, na rua
Guajajaras, 1470, sala 104. Segunda, quarta e sexta eu dou orientação jurídica gratuita. Beleza. Orientação jurídica. Nós vamos estar colocando independentemente se a pessoa vai fechar comigo ou não. Eu acho muito importante nessa questão, porque as pessoas estão pagando juros pela falta de orientação jurídica. Falta profissional nessa área para orientar o pessoal. Então eu fico, vou deixar uma mensagem minha no ar também, tá? Para o público nosso. Primeiro, tá? Vamos procurar saber os nossos direitos com as pessoas que podem nos orientar sobre os nossos direitos, né? E essa pessoa ela tem que ser alguém ligado à área jurídica que trabalha na área de prevenção, né? De reeducação do nosso cliente para que ele possa celebrar contratos, para que ele possa ter segurança, né? Quando você vai celebrar um acordo, procure uma orientação jurídica. Com certeza, né? Porque a pessoa... Vou dar um exemplo para você muito claro, já aconteceu várias vezes. E, infelizmente não pude ajudar a pessoa porque a pessoa já tinha já não estava consumado o acordo. A pessoa, vamos imaginar, pegou 50 mil, tá? Aí eu trabalho com um perito da minha confiança que me passa qual seria o teto legal, aquilo que eu defendo como tese. O que eu defendo como tese? Juros remuneratórios a 12% ao ano e juros não capitalizados. Certo. E no período de mora, a questão da troca da taxa de permanência pela correção monetária, enfim. E juros moratórios, que é outro tipo de juros, também 1%. Então, mando para a contabilidade, o contador, ele me fornece qual que seria o teto legal. Peguei o caso, 50 mil reais. Ele tinha que pagar o banco 70. O banco, na contabilidade do banco, nunca vai casar com a minha contabilidade. Estava cobrando 120 mil reais. Aí, só que o banco falou, não, paga 80. Pô, 120 para 80 mil é um excelente acordo, mas não é um excelente acordo. Eu tinha que pagar 70. E se ele entrasse com uma ação na justiça uma ação que demora muito tempo, que pode ter primeira instância, segunda instância, STJ, STF, ação rescisória, enfim, uma ação que pode demorar uns 20 anos, ele poderia fechar um acordo em 20 mil reais, se fechou 80 mil reais. Isso acontece toda hora, entendeu? Então... Outra questão muito perigosa, o refinanciamento. Cuidado com a palavra refinanciamento, significa, o meu conceito, é adjetivo de arapuca, de armadilha, é comprar mais dívida. Quantas pessoas que são orientadas, são engenheiros, médicos, são até empresas, têm conhecimento, mas na hora de faz o refinanciamento, está comprando mais dívida. Bastaria um advogado que mexe nessa hora para abrir uma discussão na justiça e quem sabe não, com certeza fechar um ótimo acordo. Então eu queria te agradecer a presença. Muito obrigado. Tá? Eu tenho uma consideração muito grande por você. O nosso público precisa, no ar, de ouvir coisas dessa natureza. Em momento nenhum aqui nós estamos para criticar o judiciário, o banco. Não, nós estamos aqui para falar dos nossos direitos. Mas eu, como advogado, eu posso tecer comentários. E você pode tecer comentários. Como você fez aqui respeitosamente. Mas eu vejo também muitas coisas. Cabe o advogado também, como defensor do consumidor, alegar esses fatores que eu acho. Eu me lembro muito aqui de uma grande amiga minha, Dona Lúcia Pacífico, né? Essa pessoa tão importante na defesa do consumidor, né? O Dr. Ralph Nader, americano lá, que é o precursor da defesa do consumidor no mundo, né? Então eu queria te agradecer a presença e conselho não seria tão bom se fosse de graça, mas fica o conselho para o nosso consumidor. Procure orientação adequada toda vez que você tiver com processos que não é da sua lide, não é da sua alçada todos os dias, procure orientação, né? Então, vou deixar o seu contato no ar. Perfeito. Queria agradecer o Fabiano, né? Hoje nós estamos com dois amigos aqui nos assistindo, a Cláudia e o Marcelo, que é da nossa equipe, né? Eu queria agradecer. E o Fabiano, sem ele, nós não estaríamos no ar, né, Fabiano? Então, fica um abraço para todos e com certeza você vai voltar aqui no ar com a gente. Muito obrigado. Estou à disposição. Beijo no coração para todos.